Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos concentrar para a gente fazer um bom estudo, para que os espíritos de luz aí me intuam a estar falando aquilo que eu estudei, a passar para vocês, e que intuam vocês também que possam receber de coração puro, aprender e o melhor que tem, praticar. Antes de tudo, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer essa oportunidade e que nós não viemos aqui por acaso. Senhor Jesus, queremos agradecer este momento, agradecer essa oportunidade de estar aqui presente, agradecer a existência, Senhor, de cada um de nós, agradecer pelo nosso planeta Terra, agradecer por tudo que criastes para facilitar a nossa caminhada. E que ao longo da vida possamos aprender isso. Pedimos a Ti que ilumine a cada um de nós. Pedimos que permita que os Teus Espíritos de luz, o anjo de guarda de cada um de nós, nos ajude a diminuir a nossa vaidade, o nosso orgulho, e aumentar a nossa simplicidade, a nossa humildade, para aprender com o Teu Evangelho. Agradecemos por essa oportunidade e esteja conosco, Senhor. Que o nosso sinal, a nossa conexão com Ti seja forte e que possamos sair daqui alimentados de fé, de esperança, boa vontade, bom ânimo e sair o melhor um pouquinho do que chegamos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Bom, gente, quero agradecer novamente aí a Anélia pelo convite. Toda vez que ela me convida, ela me força mais a estar buscando e estudando. Então, a gente fica suando. E como a Marina está chegando, e semana passada ela falou que a gente fala aqui na frente, mas toda vez que vem, a gente treme. Porque a gente sente a responsabilidade, né, Marina? De estar aqui na frente e de estar passando o que a gente leu, o que a gente aprendeu. E sempre eu falo, eu estou compartilhando aquilo que eu li, aquilo que eu pesquisei, e estou compartilhando com vocês. Então, pouco é alguma fala que vai sair de mim, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas sim, dos nossos amigos espirituais mais iluminados que escreveram e falaram para nós. E hoje tem uma notícia boa também, que o Eugênio falou que hoje eu poderia falar que a senha da internet. A nossa internet espiritual, que a gente sempre fala, é a nossa glândula pineal, está na nossa mente. E o Eugênio falou que a senha vai estar liberada, tá, gente? E é free, não paga nada. E a senha é a palavrinha mágica de todos os tempos, com 5 letras. Qual é essa palavra? Amor tem 4, né? É a palavra do nosso mestre. Então, a senha é Jesus. Então, quem realmente quiser conectar, é só pensar, não precisa nem digitar. As coisas agora estão... A tecnologia está muito avançada. Então, quer conectar com o mestre? Quer conectar com coisas boas? Pensa na senha, Jesus. E aqui dentro, essa conexão é muito forte. Eu acho que a gente tem hoje a maior 5G, não é isso? Então, aqui não tem nem G mais. A gente nem sabe falar de tão forte que é. E tem antena em todo o planeta. É só pensar na senha. E essa internet também só vem coisa boa, gente. Não vem nada de ruim, entendeu? Aqui 70% da internet lá que não convém, ela não vem nesse pacote aí de Jesus. Então, aquele que está em perigo, está sofrendo, está precisando melhorar, está precisando ter mais paciência, é só pensar na senha, dar uma respirada, que as coisas vão amenizando e vão acontecendo. Qualquer lugar. E principalmente num templo. No templo, essa internet ela chega com uma velocidade maior do que da luz. Como é neste momento aqui. Então, está liberada a senha para todos nós a partir de hoje, hein?
Pense em Jesus. E para que realmente funcione também essa internet, sempre estou falando aqui, temos que fazer o evangelho no lar. E a Nélia pediu para cobrar isso de novo, porque tem uns 2 ou 3 aí que ainda não fazem o evangelho no lar. Então, tá aí, ó. É a semente, né? É o início de tudo, para a gente melhorar internamente. Melhorar com o irmão, com a família, com o cônjuge, com os irmãos de ideal, com o bairro, com a cidade. Evangelho no lar. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Então, nós que frequentamos, né, a casa espírita, acreditamos, estamos trabalhando aí fortemente para a gente melhorar, nós temos a obrigação de levar isso para dentro do nosso lar. Ou seja o homem, ou seja a mulher, nós já sabemos desse evangelho. Então, nós temos que levar. E é simples. Tem um livrinho, tem no YouTube. Hoje é muito rico aí para a gente poder estar aprendendo isso aí. E ajuda na conexão, tá, gente? Quem faz o evangelho no lar vai criar uma antena imensa na sua casa. E Jesus vai estar presente o tempo todo lá. Então, fica a escolha pode passar, de cada um de nós. Uma outra coisa também, para fortalecer mais ainda, estou sugerindo esses 2 livros. A hora que eu li, fiquei encantado. E eu acredito que eu estou melhorando a cada dia. Gente, é fantástico. Tá? Um desses 2 livros, Reforma Íntima, nós estamos precisando fazer isso aqui. Evangelho no lar e reforma íntima. Precisamos diminuir nossos vícios morais, aumentar nossas virtudes. E através, tá, gente, do estudo, o Emmanuel diz que o livro, ele ensina em silêncio. O bom espírita, ele busca conhecimento, ele tem que ler. E está aí um livrinho que toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu trago um livrinho. Tudo que está no livrinho a gente fala, mas tem muita coisa que a gente não consegue falar aqui. Então, tem um livrinho para levar e para ler e para meditar. Então, olha, tem esse livro aqui do Vanderlei Oliveira, pode até escolher, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, e lá do Caibá Schutter, né? Reforma Íntima com Martírio, pode escolher, um dos 2. Mas Schutter com Martírio, na verdade, né, gente? Para a gente reformar intimamente, é uma luta a gente desagregar das nossas paixões do mundo. Mas é muito necessário. Quem tiver oportunidade, leia e compartilhe. É muito bacana. Pode ir. A nossa proposta hoje, da gente estar comentando aí sobre a parábola dos primeiros lugares. Jesus, sempre para poder explicar a lição divina, ele falava em parábolas. Porque naquela época, até hoje também, né, a gente tem muita dificuldade em entender o evangelho. E Jesus falava em parábola, falava de uma forma material, e hoje nós já temos condição de absorver essas parábolas dentro de uma situação espiritual. A gente tem muitos irmãozinhos nossos de outras denominações que ainda bate muito em cima dessas parábolas, em cima do materialismo. Nós, né, temos que ampliar nossa visão, expandir a nossa consciência e entender mais o lado espiritual. Isso aqui aconteceu, de acordo com o Evangelho, aconteceu num sábado, que Jesus foi almoçar na casa do importante fariseu daquela época. Chegando lá, tinha um cidadão lá adoentado, isso aí está falando no livrinho, tinha um cidadão adoentado, e Jesus chegou, olhou para ele, então conversou um pouquinho e o curou. E aí já começou a ter aquele movimento lá dentro, lá da casa do fariseu, porque era sábado. Jesus, vendo a movimentação, questionou: qual de vós, se um filho está doente ou machucar, vocês não vão pegar aí e levá-lo ao médico? Ou curar? Ou salvar aí um animal seu que caiu, qual daqueles que não vai tirar do buraco? E todos ficaram calados. E continuou a movimentação. Quando Jesus ia falar, nós vamos ler aqui, ó, depois a gente comenta. Essa parábola está lá em Lucas, capítulo 14, tá? Aqui a gente separou o trechinho de 7 a 11, conforme foi solicitado.
O Lucas, que escreveu, ele foi um discípulo que não conviveu com Cristo, não é nem ele nem o Paulo de Tarso. Ou, na verdade, o Lucas ele foi um discípulo mais do Paulo de Tarso. Ele era médico e ajudava muito Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava meio adoentado, o Lucas começou a tratar dele, o Paulo de Tarso começou a falar da doutrina do Cristo para o Lucas ficou encantado e começou a buscar informações, principalmente na Maria de Nazaré. Então, Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, praticamente foi Maria de Nazaré que ditou para ele poder escrever. E Paulo também pediu isso aí para ele. Então, ele escreveu o que Jesus disse, versículo 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Pode mudar. Então, naquela época, era muito constrangedor, né? Como também hoje é. Se alguém chegar aqui e for procurar o primeiro lugar, sentar na frente, pode ser que alguém possa pedi-lo. Já tem gente que vai sentar aí, senta lá atrás para mim. Então, vai ficar sem graça. E é interessante quem está mais aí atrás ser convidado a sentar aqui na frente. Então, ele vem todo inchado, todo bacana, que foi convidado. E a gente gosta disso, né? Aí já começa agindo em nós a nossa vaidade. Jesus contou essa parábola justamente para isso, para a gente diminuir esse ego, esse orgulho, essa vaidade que a gente tem de ficar no primeiro lugar. E nós temos uma classe em todo o planeta, né, que adora subir em palanque, né, adora o primeiro lugar, adora ser chamado na frente. Qualquer festa, né, tem que falar o nome deles, tem que falar que eles estão presentes, senão eles vão embora com raiva. É a vaidade. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, nós vamos guardar nesse versículo número 11, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, essa parábola, ele conta aí em termos materiais para poder entender. E é o que acontecia também naquela época. Era todo mundo procurando o primeiro lugar. Entre os discípulos do Cristo, também tinha isso. Certa vez, na casa do Pedro, estavam todos reunidos, está no livro Espírita, eu vou lembrar o nome. Estavam todos reunidos, e Jesus falando, né, do reino, do novo reino, eles estavam envolvidos e começaram um a falar com o outro e discutir. Quem era o principal dos discípulos? Quem ia ter o cargo maior? Quem ia fazer aquilo? Quem ia estar mais próximo? Quem ia mandar mais? Um falava, é Pedro, porque Pedro está mais próximo dele, outro falava que era João. E Jesus, olhando aquilo ali, o que Jesus fez? Pegou uma bacia com água, pegou um pano, né, e foi lavar o pé dos discípulos. Oi? Jesus no lar, não é? Tem nessa lição. A universitária está aqui me ajudando. É isso aí. Dúvidas? Marina responde, tá, gente? Então, Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, e a gente já conhece, né? Que foi lavar o pé lá os pés do Pedro. Pedro, não, meus pés não vai lavar, não. Não, você está doido? Você é o mestre, vai lavar meu pé? Não, deixa que eu vou lavar. Pedro, eu tenho que lavar o pé de todos, eu tenho que lavar seus pés. Se você não deixar lavar os seus pés, né, não terás parte comigo. E Jesus vai e faz um comentário, que o menor aqui será o maior no reino deles. Então, ali ele está falando de uma grande lição ali de humildade para os próprios discípulos, para que um não ficasse disputando ali com o outro, quem era melhor, quem fazia mais. Então, não é aquele que mostrava mais conhecimento,
falava mais, né, ou tinha uma oratória melhor, mas é sim aquele que servia mais. Então, ele deixou essa lição para os discípulos. E aqui vai demonstrar para a gente que, né, aquele que se humilha será exaltado. E hoje, a gente viu a humilhação que Jesus passou, que ele foi humilhado, e outros também, Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis e muitos outros. Eles, né, se humilharam diante da nação onde eles moravam, o que eles faziam como missionários de luz. E a gente vê que até hoje, né, eles são exaltados. A gente ainda tem eles em mente, tem eles como guia, como modelo, principalmente Jesus. Então é isso aí que Jesus pede para nós, né? Humilhar, né? Humilhar no sentido de ser caridoso, de ter paciência, de ajudar o próximo, trabalhar na seara do bem. Vamos seguindo. Bom, com essa parábola, ela quer mostrar para nós, de acordo com a doutrina espírita, dois vícios morais que a gente tem. Na verdade, 3, eu coloquei aqui só 2. Que é a vaidade, orgulho, e tem um outro embaixo no livrinho, que é a prepotência. Então, a vaidade, essa é a definição do Emmanuel. Valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, essa é a vaidade, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, então quero que as pessoas me vejam que eu sou aquilo, que eu sou o cara. Então, a gente, né, quer aparecer, quer subir no palanque, quer demonstrar. A hora que uma pessoa vai, de repente, falar alguma coisa, tem que chegar e tem que falar que é currículo bonito dela, né? Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo. E lá no ego da gente, ele fala, esqueceu daquilo, esqueceu de uma coisinha. Esqueceu. Então, a gente tem que estar melhorando, né? Então, quando fala uma referência, a gente quer que fala tudo. Né? Se esquece alguma coisa, a gente fala, eu devia ter falado isso meu, né? Tirei 10 numa prova uma vez. Bom, a vaidade por si só se constitui em obstáculo. Se constitui em obstáculo ao progresso moral dos homens. Mas quando está de mão dadas com o poder, torna-se nefasto. A gente está vendo aí, né, o caos, aparentemente um caos, né, no planeta Terra, várias coisas que acontecem. Olha aí a vaidade com poder, né, se torna nefasta. E a gente está tendo grandes lições aí, nesse momento político, né, de vaidade, de orgulho, de prepotência, de várias coisas aí que, principalmente, né, nós espíritas, nós temos que tirar ali grandes lições e fazer totalmente diferente do que está acontecendo, né, porque a gente fica com o coração doendo. Orgulho é o conceito elevado ou exagerado de quem tem de si mesmo, significando amor próprio, cego, capaz de provocar grandes prejuízos morais, materiais, coletivos ou individuais. Este sentimento arrasta o orgulho a existências miseráveis, cheias de humilhação e, do orgulho, provém, né, a raiz de todo mal, que é o egoísmo. Então, aí são vícios, né, fortes, que eu ainda tenho, né? Acredito que muitos de nós aqui temos também, que a gente tem que estar trabalhando, aí tem que estar melhorando a cada dia. Nós vamos tirar isso aí com a simplicidade, com a humildade e com a porta que abre para as virtudes, que é a caridade. Né? A caridade é a porta das virtudes. A gente tem que estar buscando. Caridade, né, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgências para os necessitados. Então, essa é a caridade como Jesus a entendia. Pode mudar. Bom, sempre chamando aí para nos ajudar, né, nesses estudos, vem aí o Emmanuel, escrito através do Chico Xavier. E assenta no último lugar. Está lá no livro Fonte Viva.
O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da nossa vida comum. Pode mudar. A recomendação do mestre presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre em uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, tornando-se intolerável aos circunstantes. Quantas vezes a gente já viu, já faz até um pré-julgamento daquele irmãozinho que vem à frente em alguma situação, e deixa o ego dele ficar bem aflorado, e fala mais dele do que realmente o tema proposto. E muitos de nós, a maioria, consegue notar aquilo, que está querendo ele engrandecer, mostrar que sabe. Então, a gente tem que calçar a sandália aí da humildade, Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Lá em cima, é bom a gente voltar e comentar de novo, aqueles que estão subindo no palanque aí atualmente, e estão querendo demonstrar de toda forma que eles são os caras, Eu sou o cara. A gente vai transformar, que vai mudar. E o outro não vale nada. Só ele que vale. Então, está muito claro isso aqui, demonstrando que é aquele que vai lá em cima no palanque e quer demonstrar que ele sabe tudo, vai resolver todos os problemas do Brasil. E a gente sabe que, por ilusão, Pode mudar. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia, através do serviço constante, serviço de caridade, serviço de amor ao próximo, serviço no templo que você frequenta, na religião que você participa. Então, trabalhar ali na fraternidade, fazendo aquilo que está no seu alcance. E nem precisa demonstrar para todo mundo. Faça caladinho, faça aquilo que você consiga fazer. E, com certeza, tem muitos nos olhando. No Evangelho de Paulo diz, fazei e cuidai das suas imperfeições, dos seus problemas e tal, porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. E nós, espíritas, sabemos que temos aí vários espíritos nos observando, nos olhando. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando. Asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei, a lei de amor. Continuando aí, o Emmanuel diz para nós, não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Então, esse primeiro lugar não é só no ambiente, como estava naquela mesa ali junto aos fariseus, ou como nós estamos aqui agora, alguém que esteja na frente, mas em qualquer lugar que você esteja. Não seja aquele que eu sei tudo, e tentando rebaixar o irmãozinho do caminho. Seja fraterno. Mesmo que você já compreenda que sabe o bastante,
já caminhou um pouquinho, aí vai ser mais fraterno ainda, não é isso? Vai ter mais humildade, mais simplicidade, para iluminar o irmão do caminho. Isso que eu já li, né? Pode mudar. Vem algumas considerações, aí está lá no Evangelho do Emmanuel. Esta parábola nos faz refletir sobre a humildade como virtude necessária à evolução moral e à espiritual, como componente essencial à felicidade que faz oposição ao orgulho e à vaidade, sendo que a humildade deve e pode ser exercitada. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Então, quanto mais humildade, mais próximo de Deus você está demonstrando para o outro que você está. E é a realidade com Deus. Quanto maior nosso orgulho, mais afastado a gente está, mais a gente tem que melhorar. E mais a gente vai estar passando por situações para poder diminuir esse orgulho. A hora que a gente pede, não, meu Deus, me ajuda a diminuir esse orgulho, me ajuda, ele vai ajudar, ele vai mandar algumas situações aí para você que você vai ter que viver para diminuir isso aí. Pode mudar. Continua o Emmanuel nas suas considerações. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos, garantindo diante de qualquer situação a paz que cultiva nas bases de entendimento e da compreensão. O escolher o primeiro lugar pode ter vários sentidos. Aí vem as partes aí para nós, a parte mais espiritual. Olha o que o Emmanuel diz. Colocar-se em evidência, vaidade, ofuscar os demais, orgulho, exaltar o seu conhecimento ou a sua posição social, satisfazer a vaidade, demonstrar o orgulho e a superioridade dentre os outros. Então, está aí para a gente trabalhar, pode mudar. Trabalhar aí a vaidade e o orgulho, e alcançar cada vez mais aí a humildade. O maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem também um depoimento, né, da rainha da França. Ela diz lá que ela, quando desencarnou, chegou no plano espiritual, né, já chegou lá toda poderosa. Eu já fui rainha. Então, ela esperava ser recebida como rainha. E chegou lá, ela caiu na real e viu que nada disso acontecia. E ela fala que ela viu os súditos dela com a luz muito maior, muito mais intensa. E ela viu a quantidade de coisa que, na verdade, ela não devia ter feito. Né? E caiu na realidade. Então, ela deixa um depoimento lá muito bonito. Quem tiver a oportunidade, né, de ver, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que ler, né, gente, para aprender. Então, Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. E aí a gente volta, né, no que está acontecendo com a gente aí, né, nos governos do mundo, em qualquer situação governamental, a gente vê quanta humilhação que o cidadão passa para ele poder adquirir aquele poder que ele está querendo. Então, entra a família, entra tudo, né? E cada um fala de um jeito, cada um fala o que pensa, e fica naquela briga de poder, e a gente vê, né, a grande humilhação que todos passam para poder ganhar aquele falso poder. E a gente vê que aquele que se humilhou no nosso planeta, como que eles são exaltados hoje. Não é que a gente, né, gosta do Chico, gosta da Madre Teresa de Calcutá, como que a gente fala deles, como que a gente fala de Jesus, como que fala do Emmanuel e de tantos outros aí que a gente está sempre
exaltando, está sempre procurando tê-los como nosso modelo. Assim, quem foi grande na terra, como espírito, pode se achar entre os de ordem inferior, experimentando alguma humilhação devido ao orgulho e à inveja. A gente falando de título, né, o Emmanuel fecha ali. O título da terra nada vale no plano espiritual. Pode mudar. Não assalte os lugares de evidência por onde passares. E quando detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e sabedoria. Parece que repetiu aqui, né, gente? Porque a gente precisava desse pedacinho aí, né? Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Aqueles livros lá de reforma íntima, a gente vai aprender muito isso aí, gente. Tirar essa coisa que tem dentro de nós. É que tem o espírito criptos, ele fala para a gente que a doença da sociedade é a carência. Porque nós estamos buscando fora o que nós não conseguimos buscar dentro. Então, tudo que a gente está buscando lá de fora para tentar nos preencher, a gente não vai conseguir. A gente vê vários e vários milionários, artistas, famosos e tal, que eles morrem com depressão, overdose, suicida, porque não consegue preencher com as coisas do lado de fora. Para a gente começar a nos preencher, evangelho no lar e reforma íntima. E trabalhar aí na seara do bem. Pode mudar. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários, olha aí, cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, como o prazer de servir. A sentença do mestre, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, tem estrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. Pode mudar. Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas os que nos dão ensejo de servir. A maioria dos nossos irmãos caminha para Deus, sob o intimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, o nosso caminho, né, ele pode ser com amor, depende de nós, depende da nossa reforma íntima. E se tem alguém, né, sofrendo nessa noite, né, pode melhorar bastante, começar a primeiro conectar com Jesus, né, pensar na senha, Jesus, e já começa a receber a essência divina e começar a tranquilizar. E o sofrimento, na verdade, ele está te mostrando que você tem que melhorar. Algo nós estamos fazendo aí diferente. Eu tenho que melhorar o meu caminho, eu tenho que melhorar a minha disciplina, eu tenho que melhorar a minha humildade, a minha paciência. E aí as coisas vão se aflorando e vão amenizando. E no finalzinho lá, Jesus vai falar para a gente, vai afirmar isso aí que foi falado agora. O Filho do Homem, né, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, disse Jesus. Está lá no livro
Evangelho por Emmanuel. É bom também que leiam, né? Quem ainda não leu, sei que a maioria aqui já leu, né, gente? Então lê de novo, que é bom demais. Achei esse trechinho aqui muito bacana, está lá no livro Ceifa de Luz. Mais um aí, tá, gente? Quem não leu também, vamos pegar e vamos ler. Da doutrina espírita, tem livro, tem livro, tem livro e tem livro. E nós só vamos aprender, tá, ter sabedoria a hora que a gente começar a buscar. Então, fica aí a cargo de cada um, tá? E que vocês já saiam com a consciência pesada aí que tem que ler, tem que buscar conhecimento. Tá certo? Então, olha que bacana aqui. Está lá no livro Ceifa de Luz. A lição é aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam, inflexíveis, transpostos o limite traçado da morte. Então, aí vamos buscar, né, uma caminhada mais suave. Mesmo que o mundo esteja, né, num caos aparente, aquele que caminha, né, pela fé, né, já disse o Paulo de Tarso, o justo viverá pela fé. Significa que mesmo acontecendo tudo isso aí fora, a gente consegue ter um coração mais tranquilo. Primeiro que nós não somos donos do mundo. Nós não vamos transformar o mundo sozinho. Então, nós temos que acalmar o nosso coração, né? Ter bom ânimo. Jesus vai falar isso aqui para nós. E a gente consegue ter um coração mais sereno, apesar que vai doendo, a gente vê as coisas que estão acontecendo, mas a gente consegue ter paz. É a paz do Cristo. Finalizando aí, está lá em Hebreus 6:9, né? Gosto de ler também, toda vez eu gosto de ler isso aqui, ó. Isso aí é o Paulo que escreveu, né? Para os hebreus. Ele disse, mas de vós, aí coloca ali, irmãos amados, né? E eu coloco espíritas, né? Irmãos amados, de vocês, né? Nós todos, a doutrina, né? Nós esperamos coisas melhores. Que a gente seja referência onde nós estamos, né, no nosso lar, sabemos que é uma luta, mas nós podemos ser melhor um pouquinho, ter mais calma. Nós estamos numa doutrina que nos ensina, né, a buscar a paciência, a tolerância, o perdão, a disciplina. Então, a gente espera, né, de todos nós coisas melhores. Onde nós atuamos, nós estaremos fazendo um grande papel, ajudando demais aí na construção universal, né, no projeto Nova Terra, na Nova Jerusalém, né, no mundo regenerado. Então, cada um de nós é importante demais com o trabalho que a gente faz. Que buscamos aprender mais, ter sabedoria, conhecimento, ampliação da visão, expansão da consciência e auxiliar. Um dia, né, seremos chamados com o Mestre. E ele vai perguntar para cada um de nós, o que fizestes com a oportunidade que você teve no planeta Terra? Então, ele não vai perguntar com quem você estava, se você estava isso ou aquilo e tal, não adianta falar, eu tinha uma mãe que não deixava fazer nada, aí eu tinha uma mulher ou um marido que eu não podia nem sair de casa, ele não vai perguntar isso, o que você fez? Então, que levamos isso aí para dentro de nós. E que possamos levar aí, né, o trabalho nosso para vencer a vaidade e o orgulho. Não é sair daqui hoje e falar, agora não sou mais vaidoso, né? Não sou mais orgulhoso. Não. Passo a passo. Passo a passo. E sempre lembrando da senha. A hora que a vaidade começar a te espetar, você, Jesus, vem cá me ajudar. A hora que o orgulho começar a te chegar pertinho, lembra da senha. E aí você vai amenizar aí o coração.
E Jesus disse para nós, então, apesar de tudo que está acontecendo, todo o caos, toda a dificuldade que a gente tem de caminhar, todas as atrocidades que a gente vê, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Tenham um bom ânimo. Né? No mundo tereis tribulação. E ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é isso. Quero deixar aí muita paz, tá, gente, para todos nós, que possamos seguir em frente. Abraçar aquilo que a gente acredita, com muita fé, com muita humildade, e caminhando, como diz Paulo de Tarso, caminhando para o alvo. E mesmo que o corpo se corrompa, né, o espírito se renova a cada dia. Obrigado, vocês foram 10. Jesus abençoe a todos. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.